Amém. Tá ligado? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Lucas. As crianças estão liberadas para a salinha de 3 a 11. De 3 a 11 anos. Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos meditar na palavra do Senhor. Pode ir abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia se você usa no celular. E mantenha ela aberta também depois, que nós iremos recorrer ao texto algumas vezes. Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Vamos à leitura da palavra do Senhor. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentes ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar: ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém, não viram a ele. Então, lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde, o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Neste mesmo instante, se abriram os olhos e reconheceram. Contudo, ele desapareceu diante dos seus olhos. E questionaram-se entre si: porventura, não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos 11 e os outros seguidores com ele, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois comunicaram o que havia ocorrido no caminho
e como Jesus foram reconhecidos por eles enquanto partia o pão. Amém, igreja? Uma leitura longa, mas muito necessária. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, de poder estar aqui em comunhão com os irmãos, cultuando ao Teu nome, falando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. É um privilégio, Senhor. É boa notícia para nós. É boa notícia para os nossos tempos. É boa notícia para todos os tempos debaixo dos céus. Obrigado por esse tempo, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que possamos receber a Sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus. Irmãos, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 24, nós vamos compreender um pouco mais sobre essa história. Mas aqui, Jesus já foi crucificado e morto. E no capítulo 24, no qual nós estamos agora lendo, ele ressuscitou. Mas aqui, ainda no início do capítulo, nem todo mundo sabia. E tinha acabado de descobrir que ele tinha ressuscitado, mas as pessoas ainda não acreditavam. E quem descobriu foram algumas mulheres, como dizem alguns versículos antes do que nós lemos, que chegou aí no sepulcro de manhã cedinho, de madrugada, e chegando lá, não achou Jesus. E quando pensa que não, aparecem dois homens com roupas reluzentes e fala com elas: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele já vive já. E ele falou isso para vocês. E essas mulheres saem dali, correndo, e vai anunciar, e vai avisar os outros discípulos. Porém, eles não acreditavam nisso mais. Achavam que ela estava iludida, que foi uma ilusão. E não foi só uma, foram várias. Nós temos os nomes aqui. Então, quando Jesus ressuscita e aparece, e aliás, ainda não apareceu, mas os anjos anunciaram para aquelas mulheres que já tinha acontecido, eles não acreditaram. Então, agora tem dois discípulos, que nós temos o nome só de um. Nós temos o nome de um discípulo, mas era dois, não sabemos quem era o outro, o texto não conta para a gente quem era, se era homem, se era mulher, mas de fato eram dois, e eram seguidores de Jesus. E eles estavam baqueados, chateados pelos acontecimentos ali. E o texto nos conta e deixa muito claro que eles já estavam influenciados pelas notícias más. Não se falava em outra coisa a não ser esses últimos acontecimentos na Semana Santa. Ou seja, eles estavam já no primeiro dia da ressurreição de Jesus, e aí, antes disso, todo mundo só falava disso. Porque não foi só a morte, foi uma crucificação também. E foi humilhante. Foi longo o caminho. Bateram nele. Nós vamos ler isso aqui. Humilharam ele. Zombaram dele, como já estava escrito que aconteceria. Então fica claro no início do texto que nós lemos, que eles estavam tristes. Jesus então aparece para eles nesse caminho. Eles estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús, mais ou menos 11 quilômetros aí, caminhando. E já no início da caminhada, Jesus aparece, só que Jesus tampa os olhos dele. A Bíblia diz que eles foram impedidos de reconhecer Jesus. E durante o texto, a gente vai falando sobre o texto, então convido você a ficar com a sua Bíblia aberta, você vai começar a entender quão profundo é esse texto. Para as nossas vidas hoje, para os nossos dias, Jesus tampa os olhos daqueles discípulos e começa a caminhar como estranho, como alguém que eles nunca viram. E quando Jesus chega para eles como homem, desconhecido, vira para eles e pergunta para eles: o que é que está acontecendo, do que vocês estão discutindo e por que vocês estão tão tristes? Ou seja, a tristeza estava na cara deles. O tom da prosa já era de coisa ruim. Eles estavam cegamente incrédulos. Não passava pela cabeça deles que Jesus Cristo já estava vivo. Inclusive, as pessoas ainda falavam, as mulheres já avisaram, os anjos disseram que ele vive, e eles não acreditaram. Incredulidade.
E Jesus começa a caminhar com eles e já pergunta: por que vocês estão tristes? E rapidamente eles estão deduzindo: esse é um forasteiro. Esse aqui não é da região, é um andarilho, ele é de fora, ele está só de passagem aqui. Porque é impossível morar nessa região e não saber do que está acontecendo. É impossível estar caminhando aqui e já não ter ouvido falar, porque o burburinho está rolando já tem dias. Se tivesse Twitter naquela época, provavelmente ficaria uma semana no top 1 dos assuntos. Só se falava disso. E Jesus chegou para eles, mas sem mostrar que era Jesus. O que está acontecendo? Por que vocês estão tristes assim? Engraçado que nos últimos dias nós temos falado muito sobre discipulado. O pastor Fernando até está liberando algumas, fica aqui a dica, alguns podcasts no Telegram sobre a cultura de discipulado, a importância que nós temos que dar a essa cultura de discipulado. E o que acontece aqui no texto, que geralmente a gente passa direto, é que nós temos 2 discípulos, que a Bíblia diz que é discípulos, que são seguidores, que estavam se discipulando no início do caminho. Talvez numa tentativa de ajudar o outro, de fortalecer o outro. Ele parecia tanto com o Messias, ele fazia milagres, ele ressuscitava. O povo levantava, quem não andava começava a andar, quem não enxergava começava a ver, quem não ouvia começava a ouvir. Eu tinha certeza que era ele, mas já faz 3 dias e ele ainda não ressuscitou, e ele não ressuscitou. Então eles estavam ali caminhando juntos, e já com a característica de discípulo de Jesus. Eles estavam os 2 juntos em um caminho. Um teólogo chamado Matthew Henry, no seu comentário ele é famoso o comentário dele sobre a Bíblia toda, ele faz um comentário bíblico do Antigo e do Novo Testamento, ele chama atenção para esse detalhe do discipulado no caminho de Emaús, que geralmente a gente passa direto. E Jesus chega ali, junto àqueles 2 que estavam ali discutindo sobre um assunto pesado. E aí Jesus vai ouvir o que eles tinham para dizer. Outra característica bem interessante que o texto nos relata aqui, é que esses discípulos, eles recebem uma pessoa que eles não conheciam, não sabia quem era, sabia que nem era de lá, achavam que não era de lá, porque não sabia dos acontecimentos, e recebe de coração para conversar. A Bíblia diz que Jesus começa a caminhar com eles, e começa a andar com eles esse caminho, está aqui no texto. E eles recebem esse estranho, e abre o assunto, e abre o coração. E eles falam quem era Jesus para essas pessoas. Para essa pessoa, né? Quem era Jesus? Fala para Jesus, mas na visão deles. E ele diz assim, olha, ele era varão profeta. Ele era poderoso em palavras diante de Deus e todo o povo. E lá no versículo 21 ele diz: e nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel. Ou seja, ele sabia que alguém iria vir, eles sabiam que alguém iria redimir Israel, eles sabiam que alguém iria ser o Salvador de Israel, mas em algum momento da crucificação e da morte de Jesus, eles se esqueceram, ou eles deixaram de acreditar que Jesus era o Redentor. Porque aqui no texto eles falam, nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia. Perderam a fé. Ou a fé estava fraca. Mas Jesus estava com eles. Se Jesus estiver com a gente, se Jesus estiver em nossa casa, em nosso coração, se Jesus for verdadeiro em nossa vida, nós iremos aprender com ele. E nós iremos cada vez mais conhecer o céu, conhecer as coisas do céu, porque onde Jesus está, aí também há a sua presença, aí há a transformação. Eles não tinham uma visão concreta ainda de quem era Jesus. Hoje nós estamos aqui, gente, relatando, e nós conseguimos olhar a história toda, de como se a gente estivesse assistindo um filme. A gente consegue ver do início ao fim, mas para eles, estava tudo muito confuso. Jesus, depois de ouvir essas palavras, eles ainda relatam que as mulheres até viram os anjos, mas eles não acreditavam mais nessas mulheres, não chegaram a acreditar. Jesus chama muito a atenção deles. E aqui começa um dos momentos mais lindos
dessa caminhada entre Jesus e os discípulos no caminho de Emaús. Porque Jesus, sem se revelar a eles, Jesus começa a explicar a palavra àqueles homens. Sem mostrar o rosto, sem se deixar ser percebido, ele começa a conversar com aqueles homens, e a primeira coisa que ele chama a atenção daqueles homens, chama eles de nécios de entendimento e lentos de coração. Porque tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido avisado antes. Tudo o que aconteceu com Jesus já tinha sido profetizado antes. Mas eles não sabiam, ou eles tinham esquecido. E Jesus usa a própria palavra para falar com aqueles homens. E uma coisa muito interessante. Jesus poderia ter vindo com glória. Ele já tinha ressuscitado. Ele era 100% homem, 100% Deus. Mas aqui ele já tinha cumprido o papel dele de morrer por todos aqueles que crê. Ele poderia ter vindo com raios, com fogo, com glória, mas ele continuou como homem. E por algum motivo ele não decide vir dessa maneira naqueles dias. E também não vem realizando milagres, mostrando para eles que ele era Deus, mas ele usa a palavra dele para falar com aqueles homens. Ele poderia ter usado qualquer tipo de estratégia. Se fosse eu, usaria qualquer tipo de estratégia para mostrar que eu sou Deus, para mostrar, porque o meu coração, ele já tem essa tendência de querer ser quem eu não sou. Mas ele sendo Deus, como a palavra diz, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. E aqui nós temos o próprio Deus pregando, expondo a Escritura para aqueles homens, durante todo aquele caminho. Eu não tenho muita noção de quanto tempo que gasta para andar a pé, porque tem muito tempo que geralmente, sempre foi na bike, ou no carro e na moto, então não sei quanto tempo, mas 11 quilômetros. Eu sei que aquele tempo, eu acho que Jesus pregando, em torno de 11 quilômetros, a prosa estava muito boa, porque era o próprio Deus pregando para pecadores, para homens incrédulos. Agora imagina que tipo de pregação aquelas pessoas ouviram. O que Jesus pregou para aqueles homens. E eles ainda não sabiam que era Jesus. Versículo 26. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. E ainda no versículo 25, ele diz: ó tolos de entendimento e lentos de coração, ou honestos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. O próprio Deus, o Senhor, ressuscitado, naquele caminho, usando a própria palavra, para falar para aqueles homens. O que os profetas falaram? Vamos em Isaías, que é muito conhecido, né? Vamos aqui em Isaías 53. Só para você que não sabe, ou você que ainda não conhece, a gente nunca perde em ler a palavra, né, irmãos? Então vamos em Isaías 53. Ora, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativos. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experienciou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado. E nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpados e castigado por Deus,
pela mão de Deus, ferido e torturado. Versículo 5. Mas de fato, ele foi traspassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e mediante suas feridas fomos curados. E aqui o texto continua narrando esse que até então era Isaías que estava falando antes, já sobre Jesus e o que iria acontecer com ele. Nós temos em Daniel também, Daniel capítulo 9, não vou ler agora, mas você pode anotar aí, que ele fala sobre o Messias, que o Messias deveria ser morto. Então Jesus pega a própria palavra e o que os profetas diziam para explicar àqueles homens o que deveria acontecer, coisa que eles deveriam saber, mas ainda não sabiam. Uma lição que eu tiro desse trecho: nós podemos correr atrás de tudo nesse mundo. Nós podemos correr atrás de tampar o buraco do nosso coração em qualquer lugar. A nossa esperança verdadeira está em Cristo Jesus. Aqueles homens estavam esperando o Messias que vinha já com tudo, com glória, que ia resolver o problema político daquela época, que ia tirar eles das mãos dos romanos, que nunca mais iriam ser cativos. Mas o próprio Deus estava libertando aqueles homens de tudo que o pecado fez com eles. Ou seja, os problemas políticos que eles enfrentaram, os problemas sociais que eles tinham na época, tudo isso, Jesus vem com uma vontade muito maior que engloba todas essas coisas. Jesus vem com um poder para resolver o problema do coração do homem, enquanto eles ainda não tinham percebido que o problema deles estava dentro deles. E a Bíblia diz que Jesus começa a narrar, começando de Moisés, o que Moisés escreveu. Nós acabamos de ler um livro agora no seminário, que chama Como Ler Gênesis. É uma ótima indicação para você que quer aprender a ler o livro de Gênesis. Como Ler Gênesis, é um livrinho verde com a paisagem no início. O nome do autor é Tremper Longman, não sei se eu falo certo, sempre eu erro quando eu tento falar o nome do povo inglês aí, diferente, mas é por aí. Então, o livro chama Como Ler Gênesis. É uma indicação, se você quiser tomar nota desse livro, que vai te abençoar muito. Nós lemos esse livro, e o autor desse livro nos explica que nós temos várias formas de ler o livro de Gênesis. Eu estou citando Gênesis, porque Jesus aqui na pregação para os discípulos, ele começou a citar de Moisés. Então, nós sabemos que a lei, ali, o início da Bíblia foi escrito por Moisés. Alguns questionam, inclusive, essa autoria, mas nós estamos aqui usando a palavra de Deus e nós cremos que esse trecho já era escrito por Moisés. Então, o autor desse livro, ele nos explica que nós temos inúmeras maneiras de ler o livro de Gênesis. Eu quero citar algumas para vocês. Você pode ler o livro de Gênesis para investigar as provas ali, como que foi criado, como que foi que aconteceu tudo. Você tem como experiência. Você pode ler o livro de Gênesis como literatura, uma historinha bonita da criação que nós gostamos, mas que nós só lemos e sabemos, mas nós não cremos de coração e não entendemos o que o livro de Gênesis quer ensinar para a gente. Nós podemos ler o livro de Gênesis para fazer inúmeras outras formas, de inúmeras outras maneiras. Mas tem uma forma que o cristão deve ler o livro de Gênesis. Se você é crente em Jesus, se você é cristão, se você pretende participar dessa glória, se você crê que essa salvação é para você também, e não é conto de fada, e não é história, se você crê de todo o coração que o Senhor Jesus é o Senhor da sua vida, você tem que ler o livro de Gênesis como um cristão lê. Jesus já estava sendo mencionado, e obviamente em Gênesis eles ainda não tinham entendido isso. Gênesis capítulo 3, pode abrir também se você quiser. O inicinho, terceiro capítulo, versículo 15. Na teologia chamam isso de proto-evangelho. É algo antes do evangelho que já indica para o evangelho. Se não foi em Jesus, não há outra interpretação. Gênesis 3,15. Diz assim: estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e os descendentes dela, e o descendente dela. Porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar, ou lhe ferirá
o calcanhar. Nesse texto nós temos aqui já, Adão e Eva já pecaram e Deus já está ali falando com eles, sentenciando as consequências que o pecado trouxe para esse mundo. E nesse momento ele fala de duas descendências, uma descendência da cobra. Será que a descendência da cobra era a jiboia, a cascavel, era como é que é o nome das outras? Só lembro de duas, jararaca, jaracuçu, várias cobras. Será que Deus estava falando assim, as cobras vão ser brigadas com vocês pro resto da vida? Duas descendências. Nós entendemos que essas duas descendências é de um povo, de um lado, inimigo de Deus. E nós, já no início de Gênesis, a gente vê uma divisão entre aqueles que escutavam a voz do Senhor e que viviam nos caminhos do Senhor e aqueles que eram inimigos de Deus. Onde começou a idolatria, onde começou todos os problemas. Então nós temos aqui já uma promessa, uma narrativa, um relato bíblico que nós não iremos encontrar outra tradução, outra interpretação, se não for em Cristo, porque Cristo é a plenitude de todas as coisas, e a palavra em Cristo atinge o ápice da interpretação. Então a promessa, o que Deus falou é, vou colocar inimizade entre vocês. Você vai picar o calcanhar dele. Nós estamos falando de dores, de sofrimento, nós estamos falando de crucificação. Não foi fácil, irmãos. O preço não foi baixinho, não foi barato. O preço foi muito alto para que nós pudéssemos estar aqui hoje, louvando a Deus. E muitas vezes nós tratamos isso com muita normalidade, como um ritual. Eu vou domingo para encher a bateria, porque essa semana vai ser pesada. Meu irmão, a sua semana já está escrita por Deus, já está escrita por Deus. Deus sabe o que vai acontecer em sua vida amanhã. Nós cremos em um Deus vivo e poderoso, porque Ele ressuscitou. Não é só porque está escrito, mas Ele ressuscitou. E Ele caminha com os seus discípulos. E Ele transforma os corações. Nesse texto, Jesus é revelado, mas naquela época, imagina aquelas pessoas lendo o início. Imagina na época dos reis, antes de Jesus, como que era interpretado esse texto. Em Cristo nós chegamos a essa interpretação. Então Jesus ele começa a narrar de Moisés até os profetas sobre esse episódio, sobre a sua grandeza, sobre a sua glória. E aqueles homens estavam ali ouvindo. Provavelmente aquele tempo passou assim, aquelas 3, 4 horas de caminhada. Esses dias eu e Ed caminhamos, eu e Ed Fernando de manhã cedo, nós saímos 6 horas da manhã para caminhar, né, Ed? Uma caminhada com quantas horas? 6 horas. Foi mesmo, nós 3, e aí nós estávamos caminhando e a prosa foi boa, a gente foi de um lado até a outra ponta da rua e parecia que passou 10 minutos, mas ali se foi 1 hora de caminhada. Muito provavelmente essa caminhada foi muito rápida, apesar da demora dos 11 quilômetros, mais ou menos 11 quilômetros. Aqueles homens, provavelmente, eles já não estavam mais do mesmo jeito. No início, nós temos o texto nos explicando que eles estavam entristecidos de coração, que eles estavam cheios de zuzum na cabeça, notícia ruim chegando toda hora. Será que parece com os dias de hoje? Muita notícia ruim, muita briga. Naquela época na internet tinha, hoje a briga chega até nós sem precisar fazer esforço. Se no início do caminho com Cristo, as notícias não eram boas, depois que a gente encontra Jesus, as notícias são boas. As notícias são maravilhosas, independente das circunstâncias, as notícias são boas, porque Ele vive, e Ele vive eternamente. Chegando nesse lugar, no caminho de Emaús, aliás, chegando em Emaús, Jesus ainda não tinha aparecido para eles, não tinha revelado a verdadeira face para eles. E Ele foi como quem? Porque no início Ele chegou ali como estranho, conversando, e falou, não, agora eu vou continuar meu caminho. Chegou em Emaús, eu vou continuar. Então, como se ele fosse, mas na verdade, ele já tinha a intenção, já sabia o que ele iria fazer. Então, como estranho, ele continuou sua caminhada e os discípulos chamaram, dizendo, olha, está tarde. Você não pode sair agora, não. Dorme aqui com a gente. Primeiro, que o assunto foi muito bom. O maior pregador, o próprio Deus, explicando para eles a palavra. Eu queria estar muito nesse caminho. Eu queria ouvir o próprio Jesus ali. Mas Ele está em nosso meio, Ele fala nos dias de hoje também. E aí Jesus entra na casa com eles,
mais uma iniciativa dos discípulos que chama a nossa atenção. Talvez era costume da época, né? Mas eles convidam Jesus para ficar ali com ele, para comer com ele, para dormir com eles. E depois que eles entram ali, Jesus senta na mesa e ao repartir do pão, na comunhão, depois de repartir o pão e dar graças a Deus, e quando entrega a eles o pão, no mesmo instante, eles percebem que era Jesus e desaparece. Nesse momento, nós temos Jesus se revelando àqueles homens. Inclusive, esse texto, ele é citado em detalhes, só em Lucas, irmãos. Nós temos uma bem rapidinho em Marcos, mas é só em Lucas que é citado com tanta... Muito obrigado, Xande. Só em Lucas é citado com tanto detalhe, assim. Quando Jesus some dali, aqueles homens chegam a uma conclusão importantíssima. Eles olharam um para o outro e falaram assim, se bem que quando ele falava, o nosso coração queimava, quando ele estava expondo a Escritura para nós. Jesus falando para aqueles homens naquele caminho, enche o coração daqueles homens, e o que antes era incredulidade, insegurança, desespero, o que antes era solidão, qual o caminho que vamos agora? O texto não nos fala o que eles estavam indo fazer em Emaús, mas dá para perceber que eles estavam frustrados, chateados, ainda teve aquela notícia de visão, que eles não acreditavam. Eles poderiam estar indo para Emaús para voltar à sua vida normal. O texto não diz isso, mas poderia ser. Poderia estar indo fazer alguma coisa e voltar de novo para Jerusalém, mas eles poderiam estar desistindo. Que pelo tom do início dessa conversa, era o que parecia. Estavam tristes, desanimados, ou queriam dar um tempo. Olha, eu vou lá em Emaús, na roça, porque eu não estou aguentando mais essa cidade aqui, o negócio aqui está muito estranho, está muito feio, vamos dar uma desligada. Só que eles encontram Jesus no meio do caminho. Então, se no início da conversa era só coisa ruim, desesperança, agora nós temos dois homens que estão com o coração queimando. Olha, nos nossos dias, muitas coisas, eu falo em relação à igreja, tem nos rodeado, tem tentado entrar em nossa casa, em nosso coração, alguns modelos de salvação que não é salvação. Alguns modelos de ajuda que não ajuda, que não nos socorre. Pregações que não exaltam a Deus. Pregações que não têm Cristo como centro. Se o Velho Testamento inteiro estava falando sobre Jesus, porque nós, nos dias de hoje, nós não falamos sobre Jesus? Se o próprio Jesus usa a verdade do Evangelho, usa a verdade, a lei, a palavra, para falar dele mesmo, o próprio Jesus, porque nós iremos recorrer a outros evangelhos, a outro tipo de salvação, senão a salvação bíblica. Não, porque a pregação é massa também, porque o cara fala diferente, porque ele tem um método diferente, porque o jeito que ele fala é diferente, ele usa roupas diferentes, ele fala em cima do caminhão, pulando no avião. O evangelho é um só e a salvação é só em Cristo. Se nós não falarmos e não pregarmos sobre Cristo, aonde irão encontrar a salvação? E esse é um relato, e essa é uma palavra para a igreja de Jesus dos nossos dias. Não podemos abandonar a palavra de Deus. Não podemos nos esquecer dessas promessas. Não podemos deixar de descansar no Senhor. Porque aonde tem a desesperança, e o nosso mundo está cheio disso. Ontem à tarde, os jovens fizeram uma ação, nós entregamos uma lembrancinha, uma plantinha com um cartãozinho, de porta em porta, mas só em volta, que eu acho que foram 20 só, não foi? 20 plantinhas. E a nossa intenção, porque a gente fica mais acanhado, pandemia, a gente não sabe como é que a gente vai fazer, então a gente falou assim, bateu no portão, entrega, se apresenta como igreja para a rua e tchau, coisinha de 30 segundos, 1 minuto. Nossa intenção era essa.
Mas no nosso caso, eu estava com o Sam e com o Gabriel, a gente já batia já assim já, né? Com medo. Já entregava assim, ó, aqui tem uma plantinha para você aqui, ó, bem rapidinho, para não te ocupar o tempo, com vergonha, porque talvez o pessoal não está incomodada, porque nós estamos em tempo de pandemia, ou porque era um sábado, 3 horas da tarde, a gente estava lavando a roupa, estava fazendo alguma coisa, e nós chegamos ali a meio acanhados. Mas na primeira porta que eu bati, a mulher me recebeu muito bem, abriu um sorriso e falou assim, que horas que é o culto? E aonde que é? Qual da igreja que é? Eu falei, é do lado da outra, tem duas, uma laranja e outra cinza. É a cinza, o culto é 6h30, e pessoas puxavam conversa com a gente. E naquele momento eu pensei, o Senhor pode nos usar aqui para dar essa boa notícia. Deus pode nos usar aqui para anunciar o Evangelho, porque as pessoas acabam como que pede para a gente falar. Tem gente que vai virar a cara, tem gente que vai mandar você embora, tem gente que não vai querer ouvir. Aconteceu isso com o próprio Jesus, por que não acontece comigo? Pecador, pequeno. Nós devemos anunciar essa pregação, anunciar essa palavra de esperança. A notícia é muito boa. Ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não estaríamos aqui. E não tinha salvação. Nós estamos salvos em Cristo Jesus. E nós não nos alegramos mais com a ressurreição ficou normal. Nosso Deus venceu a morte. A morte que é tão falada nos dias de hoje, muita gente morrendo, muita gente correndo atrás da vacina, muita desesperança, mas o nosso Deus venceu a morte. E eu não falo isso só para tocar o seu coração ou tentar te impressionar, eu falo isso porque a Bíblia diz que Ele venceu a morte, e que Ele é o nosso Salvador, Ele morreu por nós. Esses homens, eles estavam incrédulos no início do caminho, mas no final do caminho eles estavam com o coração queimando. Inclusive, eles não estavam com o coração queimando por mérito próprio, porque o que eles mereciam era uma geladeira, um gelão. Eles não estavam acreditando, estava escrito, já tinha tempo já, Isaías tinha falado, Daniel falou, tinha salmos que falavam, que falam sobre, que profetiza, como o Salmo 22, das dores da cruz, Gênesis, 3º capítulo, mas isso não é um problema só deles, é um problema nosso. Nós anunciamos às vezes e confessamos com a boca, mas com o nosso coração nós não cremos mais, com nossas atitudes nós não cremos mais. Eles não tiveram um coração aquecido, um coração, eles não chegaram a ter esse calor no coração, um calor interno, por mérito próprio, que é uma coisa importantíssima. Eles queimaram o coração porque Jesus queimou o coração deles. E o Senhor Jesus aquece o nosso coração com a sua palavra, porque essa palavra traz esperança. A verdade de Deus é incontestável. A nossa verdade não é verdade, mas a verdade de Deus é incontestável. Aqueles homens, depois de ver isso, depois de pensar sobre isso, imediatamente, eles saíram e voltaram de novo todo o caminho que eles caminhavam. Eles foram, como eu já falei, não sei o que eles estavam indo fazer a Emaús, mas eles, independente do que tinha para fazer, depois desse encontro, depois de ter essa ótima notícia, afinal, ele ressuscitou, e foi uma das primeiras pessoas a primeira dupla, né, a primeira pessoa que pôde falar e anunciar, ele ressuscitou. Imagina a honra desses discípulos. Inclusive, Jesus não veio no colégio apostólico, vamos chamar assim, né? No meio dos discípulos mais conhecidos, mais importantes. Ele foi no caminho da roça. Se revelou para os dois que estavam indo para a roça, que não é mais citado, e não foi citado antes. Quando eles chegam lá, quando eles voltam pelo caminho, eles falam que Simão, que Pedro também teve uma visão, mas não nos falam em outro lugar, só em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 5, que cita sobre Pedro também ter visto antes dos outros discípulos. Mas olha que interessante, não importa mais o que eles estavam indo fazer em Emaús, o que importa é, vamos voltar e vamos anunciar essa ótima notícia. E eles pegaram e voltaram o caminho, e chegou lá e falou, gente, é o seguinte, ele ressuscitou. Quando nós recebemos a boa notícia de Jesus Cristo, quando nós recebemos essa palavra, a primeira coisa que nós queremos fazer, ou que deveríamos fazer, é fazer o que esses homens fizeram.
Eles poderiam ter feito o seguinte: só nós estamos sabendo, nós estamos com um tesouro. Vamos ficar aqui, vamos adorar agora, vamos fechar essas portas aqui, vamos fazer uma vigília aqui a noite inteira, porque ele ressuscitou. O que eles fizeram? Saíram imediatamente. O que eles estavam indo fazer não é mais prioridade, eles tiveram que voltar e anunciar essa boa notícia. Nós estamos aqui, gente, todo domingo, toda semana nos grupos. Fora outros dias, agora com os podcasts, ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo essa ótima notícia. Nós precisamos anunciar para as pessoas sobre essa ótima notícia. E nós podemos fazer isso de maneira contextualizada para os nossos dias, porque todo mundo já sabe que a Semana Santa prega todo ano que Jesus ressuscitou, que ele foi crucificado. Nós temos filmes, nós temos documentários, nós temos todo ano um lançamento novo. Mas nós temos mais notícias para esse povo. Muitas pessoas não enxergam, assim como os discípulos também no início do caminho, eles não enxergavam Jesus como o Messias. Eles achavam que ele poderia ser, mas que não era. Como nós estamos vivendo? Como no início desse caminho? Ou nós já estamos convictos que ele ressuscitou e nós precisamos anunciar essa boa notícia? Que possamos pensar mais sobre isso, que possamos falar mais sobre isso, e que Deus possa encher nosso coração, queimar o nosso coração, como no texto que nós acabamos de ler. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo precioso em Tua presença, nós te agradecemos por esse espaço, por esse lugar, por essas pessoas, mas antes de tudo, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra, porque ela nos confronta, ela nos aquieta. A Tua palavra, Senhor, é maravilhosa, porque fala sobre a Tua verdade. Nós agradecemos ao Senhor pelo Seu Santo Espírito, que nos convence, que abre o nosso entendimento, que arde o nosso coração, sem méritos próprios, sem poder fazer nada por isso. Só o Senhor faz isso em nosso coração, e nós te agradecemos por esse tempo. Que o Senhor possa fazer com que essa palavra entre em nosso coração e queime nosso coração, porque é o Senhor quem faz, não é o louvor dessa igreja, não é a estrutura dessa igreja, não é o pregador, é o Senhor quem faz essas grandes coisas. Nós cremos nisso. Nós te agradecemos por esse tempo. Que o Senhor venha fazer em nosso coração, que o Senhor venha ser a nossa esperança cada dia mais, e que a verdade do Teu Evangelho esteja aprofundada em nosso coração, de forma que não consigamos mais viver sem anunciar essa verdade. Para a Sua glória, para a Sua honra, para o Teu louvor, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Nós